Deixemos de brincadeiras e vamos ao fulcro do problema. Isto de acusar o Presidente da República de traição à pátria é estritamente uma forma ridícula de pôr um problema que não é em si nada ridículo. O problema central não é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, por acaso parece que constitucionalista, vir dizer que há uma dívida de Portugal para com as ex-colónias portuguesas na sequência de todo o processo de colonização. Ponto 1. O processo de colonização não tem nada a ver em Portugal com aquilo que aconteceu nas outras espécies de colonizações, à inglesa, à francesa, à alemã, etc. Não tem porquê, porque, em primeiro lugar e antes de tudo, Portugal, quando desenvolveu esse processo, tinha 1 milhão de cidadãos. Tirarmos as mulheres, ficam meio milhão. Tirarmos os velhos e as crianças, ficam 250 mil. 250 mil pessoas a ocuparem 50% do planeta é absurdo, nesta circunstância, falar-se em colonização. Completamente absurdo. Basta recordar que para tomar o Iraque, os Estados Unidos da América avançaram com uma tropa, desculpe o termo, de perto de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas para tomar o Iraque. Enquanto que, no caso concreto, a colonização terá sido feita algures entre as 250 mil e ponhamos 5 vezes mais 1 milhão. Tendo em conta o processo de evolução das pessoas do Império Português. Verdade seja dita, no caso, que só esta circunstância é suficiente para perceber que há uma diferença de fundo radical entre as colonizações e os vários impérios e as características dos vários impérios. Depois, há um segundo problema que se chama, no caso, a capacidade financeira. Portugal, que teve uma significativa capacidade financeira na sequência da sua expansão comercial e não propriamente colonial de 1400 e poucos, de 1300, enfim, considerando as Canárias, até 1600 e muitos, no caso, na verdade, não tem capacidade suficiente para poder justificar ser considerado a par dos outros processos imperiais. Convém ainda esclarecer que de 1580 a 1640, na verdade, há uma ocupação do reino português pelas Espanhas e, portanto, há ali assim também uma fuga de capitais, vamos chamar assim, fuga de capitais de Portugal para as Espanhas, como também uma fuga de barcos de Portugal para as Espanhas. Vem a seguir uma segunda fase. Essa segunda fase termina dramaticamente com o terremoto de Lisboa, que foi um custo brutal do ponto de vista mais financeiro do que humano, mas também do ponto de vista humano e, sobretudo, do ponto de vista do saber português que desapareceu nas bibliotecas que foram por ali abaixo em consequência desse mesmo terremoto. Finalmente, há uma outra fase que tem a ver, já pós-terremoto, e que vai em processo de degradação crescente, até que, em 1807, há uma ocupação francesa, que é depois continuada como ocupação inglesa, e durante todo esse processo há a degradação financeira total e definitiva do Império Português, ao ponto de haver documentação comprovando que no poder português havia quem dissesse: vamos pôr a toalha no chão e vamos desistir da existência de Portugal. Ponto. E essa realidade é uma realidade que não pode ser escamoteada durante qualquer análise que se faça da colonização e da descolonização. Finalmente, há uma tentativa de colonização a seguir à Conferência de Berlim, momento em que, definitivamente, os impérios dominantes, o inglês
o francês e o alemão, e ainda aquele pirata belga, no caso concreto, vão conseguir impor, no caso, uma lógica completamente diferente da anterior, do processo da expansão portuguesa e espanhola, e que leva ao desastre em que hoje vive todo o continente africano, que foi espartilhado, né, esquartejado em régua e esquadro e lápis, certamente, durante a Conferência de Berlim. De tal forma que, nesse tempo, nessa conferência, há um cidadão americano que diz: eu cá sou contra isto tudo, defendo as independências dos povos africanos, e há um cidadão português que terá dito algo do género: isso não tem em conta as realidades que nós conhecemos em África. Ninguém quis ouvir. O que interessava era mesmo os interesses que o Sr. Rhodes tinha posto na corte britânica, e os interesses dos franceses e os interesses dos alemães postos nas mesas das várias cortes ou das várias repúblicas, e, nessa sequência, a obrigação que Portugal teve de se impor como colónia. E é depois desse momento, 1880, à volta disso, que se pode começar a pensar numa colonização portuguesa. Colonização que tem em conta a inexistência definitiva, total e absoluta de pessoas, de seres humanos, de recursos humanos para essa mesma colonização. Só para situar, enquanto que Portugal nunca teve exércitos superiores a 10, 15 mil pessoas nas colónias, no caso, sobretudo centrados em Angola e Moçambique, só para situar, os ingleses avançavam com exércitos superiores a 100 mil para combater 40 mil boas na África do Sul. Mero exemplo, para não esquecer os outros larguíssimos milhares de militares na Índia, etc. Há aqui diferenças de fundo substanciais que levam a ter que se ter em conta estas realidades. Há uma realidade que ainda não falei, que se chama a escravatura. E Portugal é responsável de algo entre 6 milhões a 11 milhões de cidadãos que são retirados das suas localidades, das suas senzalas, das suas urbes, no caso, para Brasil, para, sobretudo, os Estados Unidos da América e alguma pouca para a Europa. Notemos, esse processo de escravatura é um processo que, esse sim, merece e exige uma evidente reparação. E essa evidente reparação tem que ser concretizada. Agora, tudo isto tem que se ter em conta uma outra realidade que tem a ver com todo o desenvolvimento económico e social, que houve, no caso, nas colónias portuguesas, sobretudo em consequência da guerra colonial e como resposta a essa mesma guerra colonial. E esse desenvolvimento de origem a barragens, de origem ao maior número de quilómetros de estrada de toda a África, em Angola, por exemplo, de que tem a ver com o uso das redes energéticas pelas urbes africanas, angolanas em particular, moçambicanas também, e tudo isso custou, tudo isso teve um investimento, tudo isso merece, obviamente, uma ponderação no processo de análise da descolonização. E não vale a pena fingir e dizer que não. Merece, ponto final, parágrafo. No caso, e merecendo, exige-se que tudo isto seja trabalhado com toda a ponderação histórica, sociológica, antropológica que esta realidade merece. Não é para ser tratado numa lógica absurda de vamos queimar não a efígie, mas o próprio Presidente da República, ou vamos acusar de traição à pátria o desgraçado de um cidadão que, no caso, teve uma triste ideia, porque não cabe ao Presidente da República, de uma forma leviana, levantar problemas que não podem ser tratados
dessa forma leviana. Aliás, só por isso merece, obviamente, uma forte condenação o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, que inclusivamente é filho de um ex-governador-geral de Moçambique e ex-ministro do ultramar e, portanto, tem responsabilidades que vêm da sua família porque tem saber, tem experiência, porque viveu essa realidade e deveria ponderar atentamente essa circunstância. Convém não esquecer que há algo entre 5 a 8% da população portuguesa que regressou das colónias, os famosos retornados, que podem ter atingido ali muito próximo até dos 10% da população, que têm que ser ponderados. Foi gente que saiu dessas colónias muito magoada, emocionalmente muito ferida, e não podem ser tratados da forma como estão a ser tratados. Este assunto merece mais intervenções deste teor, nas farpas, farpinhas e farpetas, mas fiquemos por hora por aqui.